Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus achava-se a caminho de uma cidade chamada Naim, acompanhado dos seus discípulos e muito povo. Ao chegar às portas da cidade, viu que era levado um defunto a sepultar, que era filho único de sua mãe, e esta era viúva. Ia com ela muita gente da cidade. Tendo-a visto o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximou-se e tocou no esquife. Pararam logo os que o levavam. Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto. E começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ficaram todos possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, Deus visitou o seu povo. E a leitura é da Epístola de São Paulo, apóstolo aos Gálatas. Irmãos, se vivemos pelo Espírito, conduzamos-nos também pelo Espírito. Não procuremos a vanglória, provocando-nos uns aos outros e tendo mútua inveja. Irmãos, se algum de vós se tornar culpado de algum delito, vós que sois espirituais, admoestai-o com espírito de mansidão. Cada um reflita sobre si mesmo para não cair também em tentação. Levai os fardos uns dos outros e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Se alguém julga-se alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine as suas ações e então conhecerá se poderá gloriar-se em si próprio e não comparando-se com os outros. Porque cada um levará seu próprio fardo. O que é catequizado na palavra, reparta de todos os bens com aquele que o catequizou. Não vos enganeis, e Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Logo, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos irmãos na fé. Suportai-vos uns aos outros e cumprireis a lei de Cristo. Na verdade, se alguém se julga alguma coisa, engana-se a si mesmo, porque não é nada. Aos caríssimos irmãos aqui presentes, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Santo Evangelho, caríssimos irmãos, nos lembra a ressurreição do filho da viúva de Naim. Às portas de Naim, nosso Senhor encontra-se com um enterro. Levava-se à sepultura o filho único de uma viúva. Numa padiola descoberta, transparecia das ataduras em que estava envolto a exíngua figura de um adolescente. O caso era tão doloroso que despertava compaixão em toda a cidade. E o concurso de gente que acompanhava o funeral era extraordinário. Mas nessas ocasiões, a simpatia e a presença dos homens bem pouco adianta. Só Jesus Cristo pode dar conforto ao coração amargurado pela dor da perda de um ente querido. E dessa vez, ele deu mediante um milagre grandíssimo. Adolescente, disse nosso Senhor, disse: levanta-te. O morto levantou-se na padiola e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Estes versículos do Santo Evangelho apresentam-nos duas cenas, uma ordinária e outra extraordinária. A extraordinária é a ressurreição de um morto, meus caros irmãos. E nesta vida, talvez, o Senhor não nos faça a grande graça de vê-la. Ordinária é a cerimônia de um sepultamento. Firmemos, então, a nossa meditação sobre esta. O enterro, para nós, não é coisa rara. E quem sabe quantas vezes temos topado com um cortejo fúnebre, ou até ido ao enterro de um parente querido ou de um estimado amigo.
Assim, para nós e para muitos, o enterro tornou-se um espetáculo de curiosidade. E deixamos muitas vezes esquecida a advertência, ou até mesmo ignoramos, que naquele cadáver deve ser, ou melhor, deve vir para nós uma lembrança do memento mori. Lembra-te de que vais morrer. Muitas vezes, quando se fala da morte, muitos dizem, meus caríssimos irmãos, livre-me Deus. Sou muito jovem para pensar na morte. Tenho outros interesses que pensar. Tenho uma questão a ganhar. Tenho uma mulher. Tenho uma família. Tenho um bom emprego. Tenho os divertimentos. E esta alma infeliz ainda diz no seu melancólico pensamento: e se me surgir um dia um pensamento de que irei morrer, o afogarei este pensamento num copo de vinho. Contudo, meus caríssimos irmãos, independente de meditarmos ou não na hora da nossa morte, ela se aproxima de nós e a passos largos já está cada vez mais próxima. Que eu me lembre da morte? Mas eu tenho só 20 anos, dizem alguns. Tenho apenas 30, não posso pensar na morte agora. Tenho apenas 40 anos. Quando na realidade uma alma que se diz católica deveria dizer: eu não tenho mais esses 20, 30 ou 40 anos. E é preciso voltar-me para Deus e nele colocar o resto da minha vida. Uma alma que verdadeiramente se diz católica medita constantemente na morte. Não nos deixemos iludir por Satanás, que nos ilude a cada instante com suas sedutoras armadilhas, fazendo-nos esquecer totalmente do negócio mais importante da nossa vida, meus queridos irmãos, que é trabalharmos com temor e tremor pela salvação de nossa alma. Lembremos-nos de que somos peregrinos e de que somos cinzas e podridão. Se somos peregrinos, não nos apeguemos à terra. Se somos cinzas, não nos ensoberbeçamos. Se somos podridão, domemos e não cedamos aos instintos da nossa carne. Nós sabemos que se somos peregrinos, estamos de passagem. E a nossa vida é realmente uma passagem pela terra, mais breve como um sonho que ao alvorecer do dia eterno se desvanece, inconsistente como uma sombra que não se deixa apertar pelas mãos, veloz como uma ave que atravessa o céu e desaparece sem deixar seu vestígio, delicado como o orvalho que aos primeiros raios do sol se evapora, caduco como uma linda rosa que dura poucas horas e depois se despolha. O mundo hoje em que vivemos se depara com muitas almas que na sua soberba e avareza esbanjam todo o seu dinheiro em afetos mundanos e os seus suores somente pelas coisas materiais, das quais não poderão fruir mais do que um viajante de trem que goza do seu compartimento. Mais uns poucos anos, mais uns poucos meses, meus queridos irmãos, mais uns poucos dias, e depois a morte apitará e teremos que deixar o nosso trem e de descer. E eu vos pergunto, descer aonde? Na estação da eternidade. E queira Deus que não seja de frente com o portão incandescente do inferno. De que se adianta apegarmos às riquezas, às paixões ilícitas, ao mundo, à carne, às sedutoras armadilhas do demônio, se depois tivermos de deixar tudo isso na hora da nossa morte? Santo Efrem, muitas vezes, ao pôr do sol, andava por entre as sepulturas, a meditar triste e pensativo, ia de túmulo em túmulo, lendo as inscrições e os títulos dos defuntos, príncipes das cidades, magistrados da província, ricos fidalgos, sábios, admirados pelo mundo. Às vezes, ali próximo do túmulo,
Santo Efrem os chamava pelo nome em voz alta. Nenhum mais respondia. Aonde estão aquelas soberbas figuras de homens e de mulheres a que todos se sujeitavam? Aquela língua que não falava senão dos seus próprios méritos, senão dos defeitos alheios. Onde esta língua está agora? Onde estão aqueles ouvidos que não queriam ouvir senão o próprio louvor? Tudo, meus caríssimos irmãos, virou cinza. Lembra-te, homem soberbo, de que és cinza. Então, Santo Efrem voltava para sua casa, mais humilde e mais paciente diante das cruzes desta miserável vida. Temos também o grande exemplo de São Luís Gonzaga, porque ele depôs as vestes de cetim e de veludo para vestir um pobre hábito de jesuíta, porque foi que recusou a glória do marquesado, a honra dos palácios soberbos, a obediência de muitas populações para se enclausurar num triste e silencioso convento e se aplicar a fazer rigorosas penitências. Deste fato, nunca saberíamos dar uma explicação satisfatória se não observássemos aquela caveira que os pintores costumavam representar junto ao quadro de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, ao levar uma caveira consigo sempre, meditava na morte e lembrava-se que ele não passava de cinza. E se somos cinzas, ao morrermos com menos de 24 horas, viramos uma verdadeira podridão. Na história sagrada, há um exemplo terrível no Antigo Testamento. Jezabel era uma mulher corrupta e amante dos prazeres. Adorava o seu corpo, perfumava-se, cercava de negro os seus olhos, adornava-se sem modéstia. Pois bem, pela manhã ficava à janela, perfidamente sedutora, para tentar os homens. Ainda não se pusera o sol, e alguns homens acharam debaixo daquela janela o cadáver da desgraçada, horrivelmente mutilados pelos cães, com o crânio, os pés e as mãos separadas do tronco. Horrorizados, aqueles homens fugiram exclamando: os cães comeram a carne de Jezabel, e o seu corpo é uma podridão na face da terra. A aplicação desta parte do Antigo Testamento é clara, meus caríssimos irmãos. Essa mulher que hoje profana a beleza do seu rosto com artifícios, essa jovem que adora o seu corpo e se veste não como convém a uma verdadeira cristã. Esse jovem e esse homem que, escravos de sua carne, se abandonam aos instintos mais desonestos e brutais. Dizei-me, caríssimos irmãos, dentro em pouco que serão, pela manhã perfumados e alinhados, como ídolos, e à noite, se morrerem durante o dia, já estarão no início da podridão, e mais tarde com vermes. Se todas as vezes que os nossos olhos quiserem olhar o que é ilícito, e o nosso corpo quisesse satisfazer as suas mais desonestas paixões, meditássemos no mais íntimo de nossa alma, que com a nossa morte, a nossa carne se transformará em verdadeira podridão e pasto de vermes, e a nossa alma queimará nas pútridas chamas do inferno. Quão raramente, caríssimos irmãos, ofenderíamos a Deus com o pecado. Que a Virgem Mãe Imaculada nos ajude a entender, rezando o seu Santo Rosário, quão pequeno o que é da terra, quão grande o que é divino, e quão dilatada será a eternidade. Ave Maria Puríssima, Sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.